Amém? Vamos ler do 17 em diante. João capítulo 11, do 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Amém. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo, a Deus, pelo teu amor para com as nossas vidas, Senhor. E aqui está a sua palavra que foi lida, Senhor, que eu possa, Deus, nessa noite, transmitir à tua igreja conforme a tua vontade, Deus, conforme o teu querer. Que Deus, Santo Espírito, possa esclarecer nos corações, ó Pai, para a tua glória. Eu oro assim, agradecido, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui alguns versículos que falam e relatam sobre a morte de Lázaro. Eu gostaria de falar nessa noite: a morte e ressurreição de Cristo é a esperança de uma nova vida, é a esperança de todo cristão. E o tema dessa mensagem é isso, sobre a ressurreição e morte de Jesus. E quando falamos sobre morte, é um fato que nós não podemos ignorar, pois é uma coisa que é a única coisa que nós temos com certeza nessa vida. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo, nós passaremos por um período nessa carne, vivendo aquilo que o mundo pode nos proporcionar por permissão de Deus, mas nós temos certeza de uma coisa, que um dia nós morreremos. Isso é um fato, que você nasceu e tudo que é vivo nasce, vive, cresce e um dia morre, porque é natural, é a criação de Deus. Mas falar sobre morte não é legal, não é muito bom. Ninguém fala de morte com alegria, ninguém fala sorrindo, ninguém fala com alegria no coração. Por quê? Porque nós nascemos e começamos a entender, começamos a ter a consciência de vida, nós pensamos que nós seremos eternos. A nossa cabeça, a nossa mente, nosso coração pensa que nós viveremos nessa carne, vivendo tudo que o mundo tem para desfrutar eternamente. Mas vai passando o tempo, e aí vem a morte nos nossos familiares, no nosso meio, e isso é muito dolorido. E por isso que nós sofremos, por isso que nós nos entristecemos, porque o homem foi criado para ser eterno, e ele vive, e ele nunca vai se preparar, ele nunca vai estar pronto para dizer: eu posso me separar dessa pessoa que eu amo, desse algo que eu adoro, que eu gosto, que eu amo mesmo, e vou tranquilo. Não dá para ser assim, não conseguimos ser assim. Por quê? Porque nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para o nosso marido, para a nossa esposa, os nossos maridos, as mulheres, e nós os amamos. E a morte vem com uma ruptura que faz o nosso coração ficar dilacerado, tristeza, angústia, toma conta de nós. E nós fazemos isso, por quê? Porque existe amor em nossos corações. Nós nos apegamos uns aos outros, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, e quando a morte vem, ela nos entristece. Mas aqui nós relatamos a morte de Lázaro, e nós falamos dessa morte com tristeza, porque Jesus não estava ali, e Maria veio e falou: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ele falou assim: olha, tu que vai ser ressuscitado, vai ser no último dia. Não, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. Aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. E nós falaremos hoje da morte de Cristo, uma morte que, quando falamos dela, nós nos alegramos pela forma como foi, porque todo mundo sabe como Jesus morreu.
Ele sabia de tudo antes de acontecer, ele sabia de tudo quanto ele ia sofrer, mas ainda assim ele foi até o final. Ele não falou assim: olha, eu não vou. Deus o enviou a essa terra para morrer por nós, e ele falou, orou, dizendo: se possível, passa de necessidades, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele foi daquela forma. Nós não nos alegramos da forma como foi, mas nós nos confortamos, pois foi ela que nos deu a esperança que a nossa morte não é o fim. Nós nos confortamos na morte de Cristo, nós não nos alegramos pela forma como foi, mas nós nos confortamos porque ela nos garante que não é o fim. E nós falaremos de alguns motivos nessa noite pelo qual nós nos confortamos em Cristo, os motivos que nos fazem nos confortar na morte de Jesus. Porque se para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo, morreu, acabou. Não, para o cristão a morte é o início. A morte é o início, porque Jesus Cristo morreu e não ficou morto na sepultura. Muitas pessoas creem em vários deuses, mas aonde você for que esse Deus foi enterrado, ele está lá ainda. Os restos mortais estão lá, de todos esses deuses, mas de Jesus não, porque ele foi ressurreto, corpo, alma e espírito para o céu. E nós temos essa consolação, nós temos este conforto. Então a morte de Jesus Cristo não é o fim. Por que não é o fim? Porque Jesus morreu, isso é fato, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Vamos ler aqui, ó, João 19, 30 e 33. Porque as pessoas falam assim: mas não houve morte. Naquele dia houve morte, o céu se escureceu e todo mundo viu Jesus morto, Jesus morrendo. E as pessoas pensavam que ele não iria morrer, ele morreu. Infelizmente, para aquelas pessoas que conviveram com ele, a sua mãe Maria, os seus irmãos que estavam ali, os seus amigos, discípulos, eles se entristeceram de tal forma porque Jesus morreu. E eu digo para você que a morte é uma coisa tão dolorida que Jesus, quando ele foi lá, já morto, a Bíblia fala que Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Jesus, sendo Deus, chorou porque ele tinha um apreço por aquele amigo, ele gostava de Lázaro, ele tinha convivência com Maria e Marta, e o seu amigo tinha morrido. Jesus sentiu angústia e tristeza no seu coração pela morte de Lázaro. E aqui, as pessoas que estavam com ele naquele dia, quando ele foi crucificado, passaram pela mesma coisa. Olha aqui, João 19, vamos ler o 30 e o 33. O 30 diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E o 33: mas vindo a Jesus e vendo já o morto, não lhe quebraram as pernas. Isso dizendo por quê? Porque a pessoa crucificada demorava para morrer, eles viam, quebravam as pernas daqui para que a pessoa morresse mais rápido. Mas aqui ele falou: e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito a Deus. E os soldados vieram para ter certeza que ele estava morto. Vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Então Jesus morreu, e as pessoas que estavam ali se entristeceram. Mas Jesus veio neste mundo com um propósito. E o propósito de Jesus vir neste mundo não poderia terminar na cruz, não poderia terminar na morte de Jesus. Porque imaginem vocês, Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho para nos morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a redenção dos nossos pecados. Imagine que se o fim fosse a morte de Jesus, nós estaríamos perdidos eternamente. Mas não, o propósito de Deus não acabou na cruz. Por quê? Porque a morte de Jesus foi o início para as nossas vidas eternas. Era o início para as nossas vidas. Aquele que crê em Jesus Cristo, que aceita o sacrifício, que aceita a morte vicária no nosso lugar, Jesus morreu no nosso lugar, aceita que nós viveremos com Ele para sempre. Morte dolorosa, triste, mas para que nós tivéssemos vida. A sua morte, a morte de Jesus, não cessou o propósito de Deus. É o início concretizado de Deus na vida do homem. A gente às vezes não consegue entender a nossa morte, mas precisamos entender a morte de Cristo. A morte de Cristo precisa ser entendida, e que nós não venhamos ter tristeza na morte dele, e sim alegria. Nós devemos nos alegrar. Por nós, olhou para nós e não nos viu como perdido. Pelo contrário, ele morreu por nós.
Ele morreu para que nós tivéssemos vidas. Deus nos ama incondicionalmente. A Bíblia fala isso, que Deus amou o mundo de tal maneira e Ele enviou Jesus Cristo. Esse amor independe de nós amarmos ou não a Deus. Se você ama a Deus, Ele te ama. Se você não ama, Ele te ama mesmo assim. E Cristo morrendo provou esse amor por nós. Quantos de nós morreríamos por uma outra pessoa? Por alguém que você ama, o seu filho, o seu marido? Pode ser. Mas por uma pessoa que você não conhece, você morreria? Você estaria disposto a fazer isso? Jesus fez. E Ele não achou pesado isso. Ele orou ao Pai e disse: faça a sua vontade, não a minha. Mas a vontade de Cristo era morrer por nós. Ele se entregou, sacrifício vivo. Cristo morreu para nos dar vida. Não essa vida que nós temos aqui, sente frio, calor, fome, sede. A vida eterna. Romanos 5:8, vamos ler. Por que Cristo morreu? Cristo morreu porque Deus te ama. E a Bíblia fala isso. Romanos 5:8 fala por que Cristo morreu. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Cristo morreu, nós não conhecíamos. Eu não conhecia esse Deus maravilhoso, mas Ele morreu, independente se eu conhecesse ou não, se nós conhecêssemos ou não. Ele fez esse sacrifício voluntário, porque Ele falou assim: morrer não foi um sacrifício, não, foi um cumprimento do propósito de Deus. Filho e obediente, nós somos filhos de Deus, devemos obedecer. O que Deus pedir, o que Deus mandar, nós devemos fazer. O que foi morrer na cruz para Cristo? Nada. Foi o cumprimento e obediência àquilo que Deus havia ordenado. Ele viria e Ele morreria pelos nossos pecados, para nos dar vida. Jesus suportou por nós a mais terrível provação. Surrado, apanhou, bateu, foi crucificado. Era para nós estarmos lá. E a morte de Cristo sempre será o início para os que crerem no seu nome. Porque infelizmente, meus amados, muitas pessoas perecem nesse mundo porque não conhecem a Cristo. E nós que conhecemos somos o intermediador. Somos aqueles que levamos as pessoas a Cristo, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através das nossas células. Eu louvo a Deus por essa igreja. As células têm tido visitantes, têm vidas sendo salvas. Sexta-feira teve uma célula que a pessoa se rendeu aos pés do Senhor. A esposa tinha ido na igreja lá em São Bernardo na última semana, recebeu Jesus. Essa semana o marido foi na célula e recebeu Jesus. O que é isso? É Cristo morrendo para que eles possam ter vida. É a pessoa recebendo a Jesus, sabendo que a vida é em Cristo. Se há vida em alguém, a vida é em Cristo. Vida abundante, vida eterna. E nós devemos entender isso, porque Jesus está à porta, meu amado. Jesus vai voltar. E iremos com Ele aqueles que creem na sua morte. Amém. Que nos deu vida. Outro motivo: os que morrem em Cristo têm uma nova vida. Nós somos mortos para o mundo e vivos para Deus. O que nós vemos nesse versículo de Lázaro aqui, quando Jesus foi ter com Lázaro? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Então, nos versículos que nós lemos, estava falando de morte física. Lázaro tinha morrido. Morte natural, como eu disse, nasceu, viveu, cresceu, morreu. Natural. Mas ele fala aqui que a morte é dura. E Jesus chorou, mas Deus tem coisas especiais e melhores para as nossas vidas. Porque ele fala aqui que a pessoa que crê nele, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele falou para a pessoa, para Marta. Crê tu nisso? Porque a morte física aconteceu, mas ele está dizendo assim: aquele que
vive e crê, tem uma nova vida. Não morre, vive eternamente. Aí você fala assim, mas eu estou vivo, eu estou te ouvindo, eu estou aqui nessa igreja, estou congregando, eu faço as minhas coisas, eu sinto frio, calor, eu estou vivo. Mas ele está dizendo aqui, ó, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele estava falando para uma pessoa viva, Jesus estava falando para uma pessoa viva. Eu digo para a igreja hoje, aquele que vive e crê em Jesus Cristo nunca morrerá. Mas como você fala isso, Deus? Você morrerá, porque a Bíblia fala que vai viver eternamente. Mas enquanto estivermos na nossa vida, aqui nessa carne, nós temos que cumprir nossa vida, o que diz em Gálatas 2:20. Você sabe o que diz lá em Gálatas 2:20? É um versículo muito conhecido, nós cantamos aqui o que a Bíblia fala sobre Gálatas 2:20. Ela diz que nós já estamos crucificados em Cristo. E não vivemos mais nós mesmos, mas a vida que nós vivemos aqui na carne, nós vivemos na fé do Filho de Deus que primeiro nos amou e a si mesmo se entregou. Isso é crer, isso é viver a vida de Cristo aqui enquanto estivermos vivos. Estamos vivos, sentindo tudo que o homem sente, o ser humano sente, mas nós estamos crucificados com Cristo. A nossa vida deixa de ser vida, nós vivemos para Cristo, passamos a viver por Cristo, amando pela fé o seu sacrifício. E as nossas vidas vão se cumprir. A Bíblia vai se cumprir em nossas vidas. Por quê? Em vida nós podemos cumprir o que diz em João 5:24. Abra sua Bíblia aí. Vamos ver o que diz a Bíblia. Em João 5, versículo 24. Porque, meu amado, nós passamos por aflições, mas Deus nos dá a graça para podermos cumprir a palavra dele em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Nós morremos para este mundo, já estamos crucificados com Cristo e vivendo uma nova vida para a glória de Deus. Passamos da morte para a vida. A palavra de Deus se faz verdade em nossas vidas. Nós temos que crer dessa forma. Porque uma árvore, meu amado, para produzir algo, você tem que lançar a semente tem que morrer, germinar, só depois ela dá fruto. E nós temos que ser desse jeito também. Morrer para os desejos desse mundo, morrer para as coisas desse mundo, e entender que Cristo tem algo muito melhor para a nossa vida. Deus tem algo muito melhor para nossas vidas. E o que é o melhor de Deus para nossas vidas? Nós choramos quando perdemos alguém querido, mas a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Porque se eu partir hoje, se alguns dos irmãos partirem hoje, eu tenho a certeza que nós nos encontraremos um dia no céu de glória, para adorarmos ao Senhor juntos. Então a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Romanos 8:18 nós vamos ler. Abra a nossa Bíblia, porque, meu amado, você tem que falar sobre aquilo que você crê, e muitas vezes temos que provar para o incrédulo aquilo que nós estamos falando, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Romanos 8:18, ela diz sobre isso que nós estamos dizendo, sobre a ressurreição e sobre aquela nossa esperança que eu disse, que nós temos que ter a esperança. E ainda que nós passemos por aflições, olha o que a Bíblia fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém? Amém. Nós podemos crer dessa forma, que a nossa esperança, as nossas aflições desse tempo passarão. Nós estaremos um dia com Cristo. Temos e precisamos entender que tem algo excelente para nossas vidas, que não é isso que nós passamos por aqui, por doença, por aflições, por necessidades, por falta de emprego, por falta de moradia. Não é isso que Deus tem preparado. Deus pode nos abençoar aqui? Pode. Você pode ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário, pode ter tudo isso, mas não são as coisas excelentes que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não são, porque aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, e o melhor, só quando nós ressuscitarmos, só quando nós estivermos no céu de glória.
E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19 que nós, ele falando, seríamos os mais miseráveis dos homens se esperássemos somente nessa vida. Porque essa carne vai passar, essa vida vai passar, mas a vida com Cristo será eternamente. Então ele falou assim, nós somos os mais miseráveis dos homens se esperássemos Cristo nessa vida. Por isso que ele fala. Isso ele fala sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, sobre a eternidade com Deus. Porque se essa vida vai passar, a eternidade nunca vai passar. Será como a palavra diz eterna. E pela ressurreição de Cristo, Ele nos deu o dom da vida eterna. Deus nos deu o dom da vida eterna através da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Olha o que ele fala. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que é vivificados, meu irmão? Vivificado quer dizer tornar a viver, voltar à vida, vivificados. Nós morremos em Adão por quê? Porque em Adão foi quem pegou e trouxe o pecado para a geração humana, a geração humana. Então nós somos pecadores em Adão e nós somos vivificados, perdoados em Cristo Jesus. Então, porque assim como todos morrem em Adão, assim também fomos vivificados em Cristo. A grandeza da ressurreição foi além da sua própria vida. Jesus veio e ressuscitou. Ele viveu, as pessoas o viram como homem, ele viveu como homem nessa terra, só não pecou. Ele ressuscitou. E nós temos com isso o direito à vida eterna. Então a ressurreição de Cristo foi além da sua vida. As pessoas que o conheceram em carne tiveram o prazer de viver e conviver com Ele. Mas nós temos o prazer de poder ressuscitar com Ele. Porque um dia Ele morreu pelos nossos pecados. Através da sua morte e ressurreição Ele nos deu vida. E isso é o mais importante. Importante, meus amados, nesta noite é sabermos que nós é que decidimos o que nós queremos. Cada um de nós decidimos aquilo que nós queremos. Nós queremos viver para Cristo. Nós queremos morrer para este mundo. Nós queremos cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Ou nós queremos manter o velho homem vivo no nosso coração. Pelo contrário, nós devemos fazer como Cristo fez. Colocar na cruz aquilo que Deus não se agrada. Viver guiado pelo Espírito Santo. Decidir todos os dias, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Eu vivo para Ele e Ele morreu para me dar vida. Que fique em nossas mentes e nossos corações essa noite. A morte e a ressurreição de Cristo é a esperança de uma nova vida. A morte de Jesus não é o fim. Os que morrerem em Cristo têm uma nova vida. E a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Porque, meu amado, quanto tempo, eu costumo dizer e repito, quanto tempo você pensa em viver aqui nessa terra? Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar de vida. E Ele sabe o dia que Ele vai me chamar. Mas eu quero que no dia que Ele me chamar eu esteja dessa forma. Pronto para ressuscitar com Cristo. Pronto para viver eternamente com Cristo. Pronto para saber que existe um céu de glória para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E crê que Jesus veio nessa terra para morrer, para ressuscitar, para nos dar a vida eterna. Você precisa crer dessa forma. Porque se não for dessa forma, não existe vida eterna. Fiel até o fim. Jesus foi dessa forma. Ele quer e deseja que você também seja. Que eu seja dessa forma. Amém? Curva nossa cabeça. Essa noite foi falado sobre a morte.